Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar a como você identificar se um campo, se um texto é numérico dentro do Power Query. Para ficar mais claro o que a gente quer fazer aqui, eu tenho essa coluna aqui de texto, tem essa coluna de valor. E o que eu quero fazer, tá? Nosso caso de uso é o seguinte, eu quero multiplicar sempre que for número por 2. Então, o resultado, seria este valor vezes 2, esse valor vezes 2, mas isso só pode acontecer quando for um campo numérico, Então, a gente vai tentar fazer isso com a coluna inteira, ver o que acontece e aí entrar com a validação. Se for número, faça alguma coisa, beleza? Mas antes, vou pedir aqui rapidamente que você, em troca dessa aula gratuita, considere se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Claro, e ajuda aí deixando o seu like, comentando, isso faz o vídeo ir mais longe, tá bom? Mas principalmente vou pedir sua força para compartilhar. Se você compartilha esse vídeo aqui, a gente consegue crescer o canal e eu consigo trazer mais e mais conteúdos gratuitos igual esse aqui para você, tá bom? Então, espero muito que você goste dessa aula e vamos voltar lá e fazer esse caso de uso juntos aqui com calma, Então, a gente quer transformar essa coluna inteira aqui, multiplicando tudo por 2. Para fazer isso, a gente vai usar a função Table Transform Columns, ou seja, transformar colunas de uma tabela. Se você não manja de linguagem M, eu vou te dar uma dica aqui para você não ter que escrever, Como que quem já manja faria, Ou escreveria uma linha nova aqui no editor avançado, Ou escreveria aqui direto, Table.transform columns, e passaria as colunas. Beleza? Esse é um método. Para quem ainda está começando, não manja tanto, não decorou as fórmulas, você pode selecionar, transformar essa coluna de qualquer jeito. Como assim de qualquer jeito? Eu pego aqui, extrair primeiro caractere. Quantos caracteres? 1. Ah, mas por que você extraiu o primeiro caractere, Ronan? Não faz sentido isso que você fez. Olha bem, vamos ver se não faz sentido. Automaticamente, quando eu extraio o primeiro caractere, ele chama para minha função que eu quero. Bom, eu não sei de cabeça, mas eu sei que ele vai colocar essa função para mim ali. Segundo, ele faz o quê? Ele faz algo para cada linha. Ele extrai o primeiro caractere de cada linha. Para quem não manja também, olha só que legal. Ele está transformando as colunas desta tabela, que é a linha anterior, tá bom? Então, ele está transformando as colunas daquela tabela anterior. Como que ele transforma essas colunas? Ele transforma a coluna valor, aqui a coluna valor, ele vai para cada linha, pegando e chamando essa função. Para ficar mais claro, eu vou trocar essa parte aqui por banana e clicar, olha o que ele fez. Ele está transformando as colunas de uma tabela. Qual tabela? Esta tabela. Beleza, quais colunas ele está transformando? Um conjunto de colunas. Um conjunto de colunas com quais colunas? A coluna valor. E como ele está transformando a coluna valor? Para cada linha, escrevendo banana e transformando em tipo texto, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse type text para type any, que em português é qualquer, tá? Ou seja, em vez de ser tipo texto, eu quero deixar any. Desta maneira, ele volta a ser ABC 1, 2, 3, tá vendo? Text e N, tá bom? Isso porque o meu campo tem texto e número, por isso que eu voltei para N. Segundo, em vez de escrever banana, eu poderia colocar só o underline, Quando eu escrevo underline, o que significa? Para cada linha, escreva ela mesmo. O underline significa valor da linha. Então, ele está transformando a coluna valor e para cada linha que ele percorre, ele está colocando o underline em vez do banana. O underline significa o próprio valor da linha. Beleza? Tranquilo, Estou indo bem devagar. Aposto que até a gente chegar na validação de números, isso aqui vai ser bem importante, ok? Beleza, a gente já entendeu, só que eu quero multiplicar por 2. Eu quero multiplicar por 2, ou seja, eu quero repetir o que está na coluna, porém, multiplicado por 2. Erro, 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 erro. Por que deu erro? Porque eu multipliquei um texto,
E é aí que entra a validação, que é o tema do vídeo, tá bom? Mas eu voltei desde o começo, porque tem gente aqui que talvez não entenda muito bem de linguagem M. Então, eu vou voltar aqui, underline, ok. Vamos ler de novo só para frisar, para terminar, hein? Estou transformando as colunas de uma tabela. Qual tabela? Promoted Headers, que é o step anterior, né? O passo anterior. E ele recebe várias colunas, cada coluna, né, ó, por chaves. Então, isso aqui é uma coluna. Aí viria outra coluna. Aqui, no caso, a gente só está transformando uma, por isso que começa aqui e termina aqui. Mas eu poderia passar mais, né? Eu poderia pegar e transformar texto aqui também, ó. Vírgula. A coluna texto, que é o nome dela. Eu quero fazer o quê? Quero fazer nada. Quero fazer um text upper. Vamos fazer um text upper junto, ó. Para cada text ponto upper, ela mesma. Ou seja, para cada linha, coloque em maiúsculo o próprio valor. Ele já colocou ali, tá vendo? Só isso, só para ficar claro que eu poderia passar outras colunas aqui. Aí o que a gente quer fazer? Multiplicar esse aqui por 2, mas eu só posso multiplicar se for numérico, né? Não posso multiplicar se for texto. É aqui que entra a nossa validação. Como que eu vou validar se o valor é numérico ou não? Aí tem alguns métodos, tá bom? Aqui tem alguns métodos. Um dos métodos é o seguinte. A gente vem aqui e faz each para cada linha. Se value.is, se o value.is é type, aliás, integer, type, ó, se o valor é inteiro, ou seja, se o valor do underline é inteiro, then underline asterisco 2, else underline, ou seja, se o valor for do tipo inteiro, se for um valor do tipo inteiro, multiplique por 2. Se não, coloque ele de volta. Isso aqui funcionou, tá vendo? Ó? Funcionou. Só que, às vezes, isso não funciona se o campo estiver como texto. E eu coloquei minha cabeça aqui, né, para atrapalhar menos aqui a visão de vocês. E é o seguinte, vamos supor que esse campo aqui, num step anterior, num passo anterior, tivesse como texto, né? Por exemplo, inserir. Olha só, quando eu voltar aqui, né, para esse passo, olha o que acontece. Simplesmente não multiplica. Por quê? Porque ele identifica que o campo é de texto e não dá true esta validação. Então, como que eu faço nesse caso? Eu venho aqui e coloco número do texto underline. Então, mesmo sendo texto, eu falo para o Power Query, pegue o número do underline. Se isso for um valor, então, number from underline vezes 2. Quando eu falo underline, eu estou falando número do valor da linha atual vezes 2. Quando eu soltar aqui, as multiplicações deram certo, porém, os textos deram erro. Afinal, o number from vai dar um erro, e aí eu tenho que vir aqui e usar um try otherwise, tá bom? Então, eu poderia vir aqui, ó, tente, se não, dá falso. Ou seja, tente pegar o valor e ver se há um número numérico. Número numérico é ótimo, né? Tente pegar um número do underline e ver se há um valor numérico. Se sim ou não, né, ele vai fazer a comparação, se não vai dar falso. Então, tente fazer isso. Se der um erro, né, no caso estava dando um erro, já é falso, ele nem multiplica por 2. Beleza? Então, imagine que toda vez que você vai tentar alterar algo porque é numérico, ou seja, sempre que for número, eu vou ter que fazer isso aqui? Não, você cria uma função para isso, tá bom? Mas antes de eu criar a função, eu queria mostrar o outro método que eu falei, que eu também gosto muito de utilizar, que é o seguinte, eu consigo, em vez de ver se o valor é numérico dessa maneira, eu tenho um outro método, tá? Que é da seguinte maneira, eu consigo fazer assim, ó.
tente fazer o número do underline menos o número do underline. Qualquer número menos ele mesmo dá 0, né? Então eu faço assim, ó, tente fazer ele menos ele, se não, dê menos 1. Então ele vai tentar subtrair ele dele mesmo. Se der algum erro, vai retornar menos 1. Se o valor disso aqui for igual a 0, quer dizer que ele conseguiu transformar o número, o texto em número, conseguiu subtrair e deu 0, tá bom? Quando eu soltar aqui, ó, também dá certo. Então esse é o segundo método, tá? Eu gosto de usar mais esse segundo, porque dá erro no primeiro, em um caso bem específico, o qual eu não lembro. Eu sinto muito que eu não vou poder trazer aqui no vídeo, mas eu lembro que uma vez, usando o val.is, não estava funcionando, e aí eu voltei a usar o number from. Então, na minha função, eu vou usar o number from menos number from, tá bom? Porque é o caso que esse aqui eu sei que vai funcionar 100% para você. Então, vamos criar uma função, né? Então, em vez de eu usar isso aqui toda vez, em todas as minhas queries, imagina que eu tenho várias queries, eu tenho que verificar vários lugares se um valor é numérico ou não, né? Então, vamos criar uma função para isso. Como que eu crio uma função? Eu vou abrir aqui uma nova query em branco. Nesta query em branco, eu vou abrir o editor avançado e falar, ó, que isso aqui é uma função que retorna algo, tá bom? Uma função que recebe o quê? O valor as n. Como assim? O valor de qualquer tipo, né? Afinal, eu quero ver se é um valor numérico. Então, ele pode vir como texto, pode vir já como número. Por isso, o n pode ser qualquer tipo. E aí, aqui a gente vai fazer essa validação, né? Então, qual que é a validação? Ó? A validação é aquela que a gente criou. Ele vai pegar e fazer try, posso até fazer aqui, ó, número menos ele mesmo. Vai ser igual number from valor, né? O número retirado do valor menos o número retirado do valor. Tente fazer essa subtração, se não, dê menos 1. Aí é só eu fazer o meu resultado, né? Opa, fazer o meu resultado aqui. Qual que é? Vou colocar uma vírgula aqui, né? Ir para a próxima linha e escrever. Resultado é igual o número menos ele mesmo. O número menos ele mesmo é igual a 0. E vou retornar esse resultado. Ou seja, vou tentar subtrair ele dele mesmo. Se der algum erro, retorno menos 1. E estou verificando. Deu 0? Se deu 0, é porque é um número. Tá bom? Clico em Done. Minha função está pronta. Vamos testar ela? Ó. Abacaxi. Vou escrever abacaxi. Falso. Agora eu vou vir aqui e escrever 23. True é número. ABC, falso, é texto. A2C, falso, não é número. Assim por diante, né? Então, vocês já entenderam a ideia. Aqui é ponto, né? Já entenderam a ideia da função. Vamos renomear, né? Função fn, underline, para separar que é uma função, eu gosto assim. Is number. Pronto, você tem sua função. É número. Prontinha para você. Agora lá na tabela, em vez de ficar utilizando esse monte de código, eu venho aqui e faço o seguinte, ó. If fn is number do underline, então multiplique por 2, senão mantenha o próprio valor. E aqui está a validação prontinha para vocês. Sei que foi uma aula longa, podia só ensinar isso aqui rapidamente, né? Essa aula foi mais para quem é básico, um pouco intermediário. No Power Query eu quis deixar bem detalhado, mas me conta aí nos comentários se você achou muita informação, se você só queria o fn is number ou se foi útil todo o ensinamento aqui com calma que eu passei para vocês, que eu sei que Power Query é difícil achar material em português aqui, então eu tentei trazer o máximo de informação possível. A gente chegou no final, aqui está a nossa função, tá? Função simples de como identificar se um valor é numérico, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula aqui.
E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra banana. Se você comentar no meio dos seus comentários a palavra banana, só eu, você e quem realmente curtiu o conteúdo, assistiu até o final, vai entender. Então essa é a nossa palavra mágica de hoje. E conto com sua ajuda aí para deixar seu like, seu feedback, se você achou que foi muita informação, devia ter ido direto ao ponto, se foi valioso aqui esse conhecimento para você. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Ajuda deixando um like e compartilhando. Valeu!